na parte de quinta-feira, transformados pela contemplação. Quando você contempla, você é transformado. Otiniel contemplou Caleb e foi transformado. Josué contemplou Moisés e foi transformado. Um homem humilde, inspirado num outro homem humilde. Queridos, a transformação vem pela contemplação. Aquilo que você se demora vendo, assistindo, olhando, isto está sendo assimilado. Isto está transformando você para o bem ou para o mal. Refletir sobre grandes heróis da fé nos inspira, mas nosso maior exemplo, o maior de todos os heróis, é Jesus. E é em Jesus que você tem que se demorar meditando. Pelo menos 1 hora por dia, medite na vida, na obra, nos ensinos de Jesus, principalmente nos últimos capítulos da vida de Jesus. Medite no julgamento, na condenação, na morte de Jesus na cruz. Veja que Jesus Cristo morreu por você, não colocando o eu em primeiro lugar. A vontade de Jesus, humana, era não passar pela morte, não beber o cálice amargo da morte. Por isso ele por 3 vezes pediu ao Pai, se possível, passe de mim este cálice. Mas Jesus Cristo dizia, faça-se a tua vontade e não a minha. Meu querido irmão, assim como Josué não colocou a vontade dele em primeiro lugar, assim também Jesus não colocou a vontade dele em primeiro lugar, mas a vontade do Pai. Deus honrou a Josué, Deus honrou a Jesus Cristo, Deus quer honrar você também. Contemple o homem em toda a sua excelência, o homem chamado Jesus Cristo, que era a habitação do Espírito Santo. Ele é a nossa inspiração. Abra sua Bíblia em Hebreus capítulo 12. É este Jesus Cristo que nós temos que contemplar. Hebreus capítulo 12 e os versos 1 e 2. Portanto, também nós, visto que temos a nos rodear tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de todo o peso e do pecado que tão firmemente se apega a nós e corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, sem se importar com a vergonha, e agora está sentado à direita do trono de Deus. Jesus é o nosso exemplo. É para ele que nós temos que olhar. Se você tirar 1 hora por dia, antes do sol nascer, se você dedicar tempo para estar aos pés de Jesus Cristo, estudando a palavra de Deus, lendo livros como O Desejado de Todas as Nações, ou então o livro Caminho a Cristo, meditando, mergulhando na vida de Jesus, você estará contemplando Jesus em suas ações, em seus ensinos, na forma como ele tratava as pessoas, e você vai assimilar o caráter de Jesus Cristo. O Espírito Santo vai comunicar para você a mente de Jesus, vai implantar em você o caráter de Jesus Cristo, e pela contemplação, você e eu seremos transformados de glória em glória, à semelhança de Jesus, pelo poder do Espírito Santo. É isso que diz na segunda carta aos Coríntios, capítulo 3. Abra sua Bíblia. Na segunda carta aos Coríntios, capítulo 3, e o verso 18. Leia comigo. E todos nós, com o rosto descoberto, contemplando a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na sua própria imagem, como pelo Senhor, que é o Espírito. Através do Espírito Santo, você e eu somos transformados gradualmente de glória em glória. Mais tempo em comunhão com Jesus Cristo, mais tempo refletindo a Jesus Cristo, assimilando Jesus Cristo. Todos nós com o rosto descoberto, contemplando o quê? A glória do Senhor, revelada na vida de Jesus, vamos sendo transformados de glória em glória. Ellen White escreveu sobre a importância de contemplar Jesus Cristo. Ela escreveu, olhando para Cristo, obtemos uma visão mais clara e distinta de Deus. E pela contemplação,
somos transformados. A benignidade e o amor para com nossos semelhantes se tornam um instinto natural. Quando é que esta benignidade e este amor se tornam um instinto natural na sua vida? Quando você toma tempo para contemplar Jesus. Você começa a refletir Jesus. Você mesmo pode não estar percebendo que você está refletindo Jesus, mas as pessoas percebem. Quem vive com você dentro da sua casa, quem trabalha com você no seu próprio emprego, quem está com você dentro de uma escola, dentro de uma sala de aula, essas pessoas vão perceber que você está diferente. Você está refletindo naturalmente o caráter de Jesus Cristo. Por quê? Porque você está em comunhão com Ele. Assim como a lua reflete o brilho do sol, mas é um brilho que vem do sol, não é um brilho, não é uma luz própria da lua. Você também vai refletir a luz que vem de Jesus Cristo. Você e eu não temos luz própria, mas vamos refletir a luz que vem de Jesus. Como? Se tivermos comunhão, se tivermos tempo para contemplar Jesus, desenvolvemos um caráter que é cópia do caráter divino, crescendo a sua semelhança, ampliamos nossa capacidade de conhecer a Deus, entramos cada vez mais em comunhão com o mundo celestial e temos o poder incessantemente crescente de receber as riquezas do conhecimento e sabedoria da eternidade. Meu querido irmão, em Romanos capítulo 12, verso 1 e 2, fala das pressões que o mundo exerce sobre você. Não podemos negar, nós temos pressões de todos os lados, pressões mundanas, pressões da televisão, pressões das músicas do mundo, pressões do ambiente onde vivemos, pressões na escola, pressões no trabalho, pressões da maioria que é morna. Existem pressões fora da igreja e pressões dentro da igreja. Somos pressionados a nos conformar com a maioria, pressionados a nos conformar com o mundo, aos costumes do mundo. Mas o que Paulo está dizendo em Romanos capítulo 12, verso 1 e 2, eu convido você para ler comigo agora. Veja, este é o apelo de Deus para você. Romanos 12, versos 1 e 2. Aqui diz: portanto, irmãos, pelas misericórdias de Deus, peço que ofereçam o seu corpo como sacrifício vivo. No Antigo Testamento, os sacrifícios eram mortos. Eram oferecidos mortos sobre o altar de sacrifício que estava no pátio do santuário. Mas agora, no Novo Testamento, Paulo está dizendo: peço que ofereçam seu corpo como sacrifício vivo. É mais difícil oferecer um sacrifício vivo. Por quê? Porque é mais difícil viver para Cristo do que morrer por Cristo. Morrer por Cristo é o sofrimento, é uma dor de um momento. Mas viver por Cristo é morrer cada dia. É dizer não para si mesmo cada dia. É cada dia negar-se a si mesmo, tomar a cruz para seguir a Jesus. É dizer não para si mesmo todos os momentos, todos os dias. Isto é mais difícil, mas é isso que Deus está pedindo, que você seja um sacrifício vivo, vivendo para Cristo. Que o seu corpo seja um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. E não vivam conforme os padrões deste mundo. Quais são os padrões do mundo? A mentira, o engano, a imoralidade sexual, o amor livre, a pornografia, os filmes de bruxaria, os filmes de feitiçaria. Os padrões do mundo, os ídolos e os heróis do mundo não podem ser imitados pelos filhos de Deus que querem o céu. Por isso, Deus está falando aqui: não vivam conforme os padrões deste mundo, mas deixem que Deus os transforme pela renovação da mente. Nossa mente carnal morre e Deus, através do Espírito Santo, implanta em você uma mente espiritual, uma mente que gosta de meditar nas coisas que são de cima. Pense nas coisas que são do alto. Nosso destino é o céu. Deixem que Deus os transforme pela renovação da mente.
É a mente de Jesus sendo implantada em você, para que possam experimentar. E só então você pode experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Que esta boa, perfeita e agradável vontade de Deus seja desfrutada na sua vida. Desfrute a vontade de Deus, que é perfeita, que é boa, que é agradável. Seja um sacrifício vivo, santo e agradável. Nosso foco é a boa e agradável vontade de Deus, não a minha vontade. A vontade de Deus na minha vida. Não escolha o caminho mais fácil. Caleb escolheu o caminho mais difícil, porque o caminho difícil é o caminho estreito, mas ele leva para o céu. Não pense em você primeiro. Faça como Josué. Dê preferência aos outros. Coloque o seu eu em segundo plano. Coloque Deus em primeiro lugar. E o amor ao próximo. Dê preferência aos outros, sendo cortês, sendo amável, não ganancioso, não avarento, não buscando os primeiros lugares, não correndo gananciosamente atrás dos seus lucros. Pense nos outros. Aquele que se humilha será exaltado. Escolha ficar perto de Deus, como Josué escolheu. Ele escolheu a cidade de Timnat-Será, não por ser bonita ou uma cidade fortificada, mas ele escolheu porque era perto de Siló, perto do santuário, perto de Deus. Comunhão com Deus, intimidade com Deus, para sermos semelhantes a Jesus Cristo, nosso Salvador. Amém e amém. Deixe-me orar com você. Pai querido que estás nos céus, que o nosso foco seja o não buscar os nossos interesses, não buscar fazer a nossa vontade, mas sim negar a nós mesmos. Negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Que Jesus Cristo nos ensine a humildade dele, intimidade contigo, contemplando a tua glória e sendo transformados de glória em glória, à imagem de Jesus Cristo, pelo Espírito Santo. Amém e amém. Deixo com você, meu querido irmão e irmã, a paz de Jesus. Amém.